Olá, meu nome é João da Silva e hoje vamos falar sobre as 10 melhores ações da Bolsa Brasileira que não acompanharam o rally dos últimos meses. Vamos começar pela SLC Agrícola, ticker SLCE3, uma das empresas mais resilientes e inovadoras no agronegócio brasileiro. Ela opera em grande escala, integrando tecnologia de precisão com vastos ativos territoriais. Na safra 2025-2026, plantou 836 mil hectares, um aumento de 13,6% em relação ao anterior, graças a aquisições como Sierentz, com 100 mil hectares, e Xingu, com 27 mil. A empresa possui cerca de 460 mil hectares próprios, avaliados em 13,4 bilhões de reais, a um preço médio de R$ 59 mil por hectare agricultável. Isso resulta em produtividades recordes, como 3.964 quilos por hectare de soja, alta de 21,4%, e 8.243 quilos por hectare de milho. As margens EBITDA ficam em 25%, com crescimento anual composto de receita e lucro entre 16% e 20% nos últimos 5 anos. O dividend yield é de 9,2% e a dívida sobre EBITDA está controlada em 2,5 vezes, com safras recordes no Brasil e a Selic em queda facilitando investimentos em irrigação. Meta de 50 mil hectares em 4 anos, a SLC deve entregar retornos fortes, impulsionados pela valorização de ativos e expansão de volumes em um mercado que busca eficiência agrícola sustentável, beneficiando-se ainda de uma eventual alta nas commodities. Em seguida, a Kepler Weber, pioneira na infraestrutura agroindustrial da América Latina. Ela transforma o déficit de armazenagem no Brasil, superior a 100 milhões de toneladas, em oportunidade de crescimento. A empresa gerencia projetos grandes, como unidades de 80 mil a 240 mil toneladas, incluindo estruturas para São Martinho e MP Agro, na Venezuela, adicionando valor via equipamentos e logística. Sua plataforma digital Sync otimiza a modernização pós-colheita, garantindo liderança de mercado. Os fundamentos incluem crescimento anual composto de receita e lucro acima de 22% a 30% nos últimos 5 anos, ROI de 19%, margens EBITDA de 11% e caixa líquido, com dividend yield de 8,5%, com safras projetadas em 350 milhões de toneladas para 2025/2026 e a Selic mais baixa acelerando financiamentos rurais, a Kepler deve gerar retornos vibrantes, expandindo para mercados internacionais e atendendo à demanda por soluções inteligentes no agro global, beneficiando-se também de uma eventual alta nas commodities. Agora, a metalúrgica Gerdau PN, ticker GOAL4, uma holding sofisticada e subvalorizada que encapsula a excelência global da Gerdau na siderurgia. Com administração familiar de alto nível e exposição ao mercado estável da América do Norte, ela se destaca na integração vertical e eficiência operacional. Distribuiu 15 a 18 bilhões de reais em dividendos nos últimos 10 anos, com média anual de 1,5 a 2 bilhões de reais e pagamentos trimestrais consistentes. O valuation é atrativo, com PVP de 0,66 vezes e desconto de holding de 20% a 30%, ROE de 5%, dívida sobre EBITDA de 1 vez e crescimento anual composto de lucro de 20% nos últimos 5 anos, com a Selic em queda, impulsionando investimentos em infraestrutura e construção civil, aumentando volumes e margens em 13%, ela pode oferecer retornos de 60% a 80%, fechando o desconto e capitalizando o ciclo siderúrgico em uma economia mais sustentável, especialmente com o aumento de obras em ano de eleição. A CSN Mineração, ticker CIMIN3, é uma potência no minério de ferro, com ativos como as minas Casa de Pedra e Namisa, reservas de 3 bilhões de toneladas de alto teor, avaliadas em 100 a 150 bilhões de reais a $100 por tonelada.
Isso garante custos baixos e sinergias com o grupo CSN, resultando em ROI de 24%, margens elevadas e crescimento de receita apesar de volatilidades. Com caixa líquido forte e dividend yield de 9%, a empresa captura retomadas na demanda global por aço, especialmente da China. Nos próximos anos, com preços estabilizando e Selic menor aliviando pressões, ela deve entregar retornos via dividendos e expansão de volumes, consolidando-se como uma das mais rentáveis do setor em infraestrutura e transição energética, com potencial adicional em uma eventual alta nas commodities. Klabin, ticker KEBPN3, se destaca nas commodities verdes, com base florestal integrada de 500 a 600 mil hectares próprios, avaliada em 15 a 20 bilhões de reais. Superior em diversificação à Irani e comparável a Suzano, isso impulsiona sustentabilidade em embalagens, papelão e celulose, com margens EBITDA de 41%, ROI de 18% e crescimento anual composto de receita e lucro de 13% a 22% nos últimos 5 anos. Dívida sobre EBITDA de 3,1 vezes e dividend yield de 8,4% a posicionam para o crescimento secular em soluções eco-friendly. Com Selic em queda, estimulando o consumo, a Klabin deve gerar retornos via margens em expansão e tendências como e-commerce e embalagens recicláveis. Marco Polo, ticker POMO4, produz 14 a 15 mil ônibus por ano, exportando 30% a 40% para mais de 100 países, com receita exterior crescendo 68% recentemente. Isso garante presença global, RO de 28%, margens de 19%, dívida sobre EBITDA de 0,7 vezes e crescimento anual composto de lucro acima de 43% nos últimos 5 anos. Dividend yield de 19% é um atrativo e com Selic em declínio acelerando renovação de frotas, a Marco Polo deve oferecer retornos excepcionais em mobilidade sustentável, podendo se beneficiar ainda de uma possível parceria entre Brasil e Índia. Intelbras, ticker INTB3, lidera com 30% a 40% de market share em segurança eletrônica e telecom no Brasil, focando em 5G e reconhecimento facial. Com boom de 1 a 2 milhões de unidades habitacionais nos próximos 5 anos, isso impulsiona crescimento anual composto de receita e lucro de 20% a 23%, ROE de 15%, margens de 11%, caixa líquido e dividend yield de 11%. Selic menor estimula investimentos, posicionando-a para retornos em internet das coisas e smart homes. Dexos, participações, ticker DEXP3, atua em petroquímica especializada, com caixa net de 80 a 100 milhões de reais e 15% de market share em tubos de aço soldados. Isso garante ROI de 15%, margens de 12%, crescimento anual composto de lucro de 44% e dividend yield de 12%. Com balanço sólido, captura ciclo industrial, entregando retornos em infraestrutura e manufatura, impulsionados também pela reforma tributária que beneficia a indústria e pode elevar a demanda. Stack, ticker EZTC3, foca em imóveis de alta renda, com land bank de 15 a 20 bilhões de reais de VGV em São Paulo, incluindo Stair Towers de 1 a 1,5 bilhão de reais, margens de 30%, ROE de 11%, dívida sobre EBITDA de 0,3 vezes, crescimento anual composto de 14% e dividend yield de 10% a posicionam para lançamentos de 2,5 a 3,5 bilhões de reais em 2026, capitalizando o déficit habitacional, especialmente com mais de 20% do float alugado, o que pode causar uma correria nos shorts. Por fim, Odontoprev, ticker ODPV3, lidera planos odontológicos com penetração de 15% na população brasileira, ou 32 a 35 milhões de beneficiários. Rede vasta garante ROE
de 45%, margens EBITDA de 45%, crescimento de receita de 5% a 7%, caixa líquido e dividend yield de 9,7%. Com maior número de dentistas no mundo, entrega retornos consistentes em saúde suplementar. Essa é uma carteira sólida e diversificada em setores como agronegócio, infraestrutura, siderurgia, mineração, florestas, transporte, tecnologia, petroquímica, imóveis e saúde. Com baixa dívida média e grande potencial de crescimento, o dividendo médio anual esperado, com alocação igual, fica entre 10% e 11%, baseado nos yields atuais. Além disso, destaca-se por ativos reais tangíveis, como hectares de fazendas, florestas, minas de minério e land banks, enquanto outras empresas dominam nichos com alta fatia de mercado, oferecendo resiliência e valor duradouro. Lembre-se, este conteúdo é apenas para fins educativos e de entretenimento. Não constitui recomendação de investimento. Consulte um profissional qualificado antes de qualquer decisão financeira. Obrigado por assistir e se inscreva no canal.